Olá, nós estamos iniciando mais um programa Unimep na Comunidade, que procura apresentar para a comunidade interna e externa diferentes programas e projetos de extensão desenvolvidos pela universidade. São projetos que têm o envolvimento de docentes e discentes e que evidenciam o compromisso da universidade com a responsabilidade social, o desenvolvimento humano, a cidadania, a construção do bem comum, a defesa dos direitos humanos. No programa de hoje, nós vamos conversar com pessoas do assentamento Sumaré 1 e Sumaré 2, em cujos locais a universidade tem desenvolvido algumas atividades extensionistas. E para esse primeiro momento do programa, nós estamos recebendo a Sônia Meli Silva, que é assentada e assessora do vereador Ulisses de Sumaré. Estamos recebendo também o César Martins Pereira, presidente da Associação dos Moradores e Agricultores do assentamento Sumaré 2 e adjacências. Desde já, Sônia e César, nós queremos agradecer a presença de vocês e perguntamos para a Sônia onde fica o assentamento, como é este assentamento, o qual você representa nesse dia. Bom, o assentamento 1 de Sumaré, ele fica no município de Sumaré, né? E tem uma longa história para chegar até lá. Então ele tem uma história que começa desde a época do êxodo rural, que a gente tem o pessoal saindo todo do campo e indo para a cidade. E aí chega na cidade, vira aquele inchaço, porque a cidade não cresce, ela incha e não comporta todo mundo. E esses pais de família precisam de uma alternativa para sustentar. Nessa época, as famílias, como a gente conhece no período, não eram de 2 pessoas, eram famílias com 8 filhos, 7 filhos. Então, assim, foi um período que eles precisavam resgatar de novo algum papel para eles voltarem a fazer para sustentar os seus filhos. E aí é onde vem a busca pela terra, com parceria com as igrejas, as comunidades eclesiais de base, e eles vêm vendo no livro de Êxodo essa terra prometida. Por que ficar na cidade passando fome se existe tanta área para produção nesse país e se esse país é nosso? E aí é onde começa a busca pela terra. No começo não foi a primeira ocupação em Sumaré, eles tiveram um longo percurso, passaram por Araras, Araraquara, até conseguir a terra em Sumaré. E aí, conseguindo a terra em Sumaré, que começa o assentamento. E foi uma história assim, que a gente toma aqui hoje na universidade, e quanto é importante a presença das universidades junto com esse movimento. Porque em diversos momentos foram os estudantes que ajudaram a essa tarefa ser mais fácil. Ajudar a levar alimentação juntamente com as igrejas, ajudar no começo do assentamento, com o serviço social, entre outras coisas. E foi isso que deu origem, que deu certo o assentamento Sumaré, que vai para quase 30 anos já, e que eu nasci lá. Então, assim, eu nasci dentro dessa semente dessa história de luta. Então, nasci depois de 4 anos do assentamento. Meu pai é João Caliço, um dos fundadores, e que sempre passou para a gente a importância dessa luta pela terra. Uma pessoa tem uma mentalidade formada em cima do que ela vê no dia a dia. E aí, quando ela chega aqui, você olha quando eles descem do ônibus. Eles começam a caçar o barraquinho de lona. Aí olha para um lado, para o outro, professora, tem certeza que nós estamos no lugar certo? Então é aquela impressão assim, por ser assentamento, eles não podem ter carro, eles não podem ter uma casa boa, é muito limitada a visão que se tem de um assentamento. Então, assim, o que a gente sente, eles chegam meio receosos, e aí no fim do dia eles vão falando, nossa, mas como o povo pode falar que isso é ruim? Porque eles acham que vão encontrar foice, casinha de madeira, um monte de criança toda remelentinha na rua. E aí quando vê que o pessoal está estudando, que o pessoal está fazendo faculdade e tem uma outra projeção dentro do assentamento, aí acaba saindo tudo aquele tumulto que estava na cabeça dele até chegar aqui. Então você faz parte de uma geração que nasceu no assentamento e praticamente acompanhou todo o desenvolvimento, a organização, a fixação das famílias na terra,
a estruturação que foi dada ao assentamento e também a chegada da nova geração, que começa a crescer, começa também a se apropriar dessa história que tem mais de 30 anos. Exato. E eu perguntaria, Sônia, você falou aí dos estudantes, a contribuição de movimentos sociais, a contribuição também das igrejas, das comunidades eclesiais de base, mas você também citou estudantes, possivelmente estudantes aqui da universidade, de outras instituições, que de alguma maneira se aproximaram do movimento que se organizava e que organizava o assentamento. E qual foi a participação, a principal contribuição desses estudantes para a história do assentamento? No começo, na parte de ocupação, meu pai sempre falava a importância desses alunos também no processo é porque isso inibia um pouco a polícia de uma tentativa mais violenta, porque eles estavam ali e somava junto para fazer essa tarefa. E no decorrer do assentamento também. Então a gente teve parceria lá já com a Unimep há um tempo atrás, agora estamos com parceria de novo. A Unimep, eu lembro que todo mundo ficava fascinado, porque a Unimep foi lá e levou a internet para o assentamento e ensinou as nossas crianças, ensinou a nova geração a mexer com esse serviço de internet, a fazer um boletim do assentamento, fazer o nosso próprio jornal e colocar o que tinha acontecido naquele mês no assentamento, o que foi muito importante, porque ao mesmo tempo que você faz a matéria, você registra a história e registra a história para essa juventude que vem chegando. E dentre outros projetos que a Unimep está fazendo agora. Muito bem. Essa é a função da universidade e que nós estamos vendo que a universidade tem participado desde o início da história, do assentamento 1. É o que a gente luta muito aqui, que isso tudo os nossos pais lutou para começar, e a nossa luta é para progredir e para mostrar que dá certo, sabe, para buscar alternativa para deixar os jovens aqui dentro. Então, acho que hoje o assentamento esse é o maior desafio, como deixar essa mão de obra qualificada dentro do assentamento, porque a gente incentiva a estudar. Então, os nossos pais falaram, eu não tive a oportunidade de estudar, mas vocês vão estudar, vocês vão fazer faculdade. E depois dessa faculdade na mão, a gente busca alternativa para adaptar isso aqui dentro mesmo, para eles não precisar sair para a cidade. E César, você como presidente da associação do Assentamento 2, o que você poderia nos dizer a respeito da história do assentamento, da organização, de como as famílias chegaram, como é que se deu também esse desenvolvimento das famílias assentadas? Bom, então, a história do assentamento 2, na verdade, é uma continuação do assentamento 1, né? Que aí eu só complemento um pouco a fala da Sônia, porque a gente nasceu tudo nessa mesma época. Então, agora a gente está partindo para 29 anos também, né? Que nós somos um ano de diferença deles. E a história foi essa. Então, no grupo que formou o primeiro assentamento, sobrou um pouco de gente que não comportava a área na época, né? Então, esse excedente ajuntou mais umas famílias e aí saiu o assentamento 2 lá em Sumaré, que hoje está localizado na área do Horto Florestal lá da cidade, que antigamente era uma área ocupada pela usina plantadora de cana, né, que era da usina Santa Bárbara, que ocupava essa área, que é uma área do governo estadual, né, que aí assim que retirou a cana, a gente entramos nessa área e estamos lá até hoje. E você poderia nos dizer também alguma coisa a respeito do envolvimento de alunos, como se deu no assentamento 1, também no assentamento 2 houve envolvimento de alunos no início, hoje nós estamos numa nova parceria, você poderia fazer algum destaque nesse sentido? Na verdade, o assentamento Sumaré 2, acho que ele já nasceu assim, né, com uma grande participação já das universidades na época, né, que a gente teve muito apoio da USP, Unicamp, aí mais logo já veio a própria Unimep, né, veio com a gente. E sempre foi assim, o assentamento sempre foi de portas abertas também para atender as universidades, porque a gente sempre fez essa troca, né, de experiência, que aí vai o aluno daqui, aprende alguma coisa lá com a gente e em troca eles nos ensinam também com o saber adquirido nas universidades, né? Certo. Isso sempre ocorreu. E você, Sônia, poderia nos falar sobre essa relação dos alunos, né,
com o assentamento, qual é a contribuição que o assentamento oferece assim, aos alunos, nessa vivência, nesse diálogo, onde os alunos levam o seu conhecimento, mas também na conversa com os assentados aprendem. O que você poderia comentar sobre isso? Eu acho que é uma escola ao ar livre. Acho que aquele momento é mistura da prática com o teórico. E eu acho que é o que todos precisam, porque naquele momento o aluno passa ele não está só lendo uma história, ele está vendo seres de uma história, ele está vendo a história viva, ele está constatando isso na realidade, ele está sofrendo isso na pele, vendo o quanto vale isso, o quanto suor tem nisso. E para nós, estamos recebendo esse conhecimento técnico e trocando ideia. E saindo daquele casulo de que é 4 paredes. Não, existe o mundo. Então, assim, você tem uma casa que você mora, mas fora dessas 4 paredes, existe o mundo que você mora, existe o país que você mora, e existe demanda nesse país que clamam por você. Então, acho que essa parceria, nesse sentido, é muito importante, porque ao mesmo tempo que o aluno cresce, os assentados também crescem. Certo. César, recentemente, até nessa linha do que a Sônia está colocando, recentemente um grupo de alunos e professores estiveram no assentamento 2, interagindo com a comunidade. Como foi essa experiência, né, de um grupo em torno de 40 pessoas, conviveram também com um grupo grande lá, não só do assentamento 2, mas de outro, mas ele ocorreu no assentamento 2. Isso, acho que foi agora há poucos dias, né? Acho que deve ter uns 15 dias atrás. Foi muito importante para nós esse momento, porque, né, foi um momento onde a gente estava falando de saúde, aí o pessoal foi lá fazer um trabalho com a gente, que foi um trabalho muito, muito proveitoso, né, onde reuniu os 3 assentamentos, e nesse momento a gente pôde ter uma participação lá, umas trocas, né, de conhecimento com a galera, com os estudantes, e eu acho que não só para nós se sentimos bem lá, mas eu acho que a grande parte dos estudantes que estavam lá saíram com uma bagagem maior, né? Bem, nós conversamos com a Sônia, com o César, do assentamento Sumaré 1 e Sumaré 2, e foi muito boas informações que eles nos apresentam, dando a oportunidade para você que nos assiste conhecer a realidade desses assentamentos, mas perceberem também o envolvimento dos alunos, da comunidade universitária. Nós vamos para um breve intervalo e já retornamos. Nós estamos retornando para o segundo bloco do programa Unimep na Comunidade, hoje com o tema Assentamento Sumaré 1, Sumaré 2. Para esse momento de diálogo, nós temos como convidados o Altair Queiroz Pereira, que é do assentamento Sumaré 1 e é responsável pelo projeto Educação do Campo. E temos também como convidado Luiz Sinésio da Silva, assentado no assentamento Sumaré 2 e assessor do atual deputado Tito. É um prazer receber
os dois companheiros, os dois assentados, para conversarmos sobre os projetos de extensão que a Universidade Metodista de Piracicaba vem desenvolvendo em parceria com o assentamento e também com o INCRA São Paulo. Altair, você que está envolvido na história do assentamento, mas principalmente pelos projetos de educação e preocupado com a educação da nova geração, qual é a contribuição que a Unimep tem dado por meio de ações extensionistas e na parceria com o assentamento? A parceria com a Unimep na área de educação é antiga. Nós já tivemos projeto de educação do campo, onde tinha alfabetização de jovens e adultos, que nunca tinha ainda aprendido a escrever e ler. Esse foi um projeto de 2 anos, de 2008 a 2010. Então é uma parceria que já vem de longo tempo. Atualmente nós estamos desenvolvendo um projeto de solo e cimento, que é qualificar os assentados através de um projeto com o INCRA, no estado de São Paulo, é uma parceria que existe, para a gente qualificar assentados para dominar a tecnologia da terra para a construção. Tem muita terra disponível no local que a gente mora, a gente precisa comprar o tijolo para fazer a casa. Esse projeto vai fazer uma inversão dos valores, a gente vai produzir o próprio tijolo de forma ecologicamente correta e construir a nossa casa. Então, isso é uma parceria que existe. É fundamental esse trabalho, porque ele coloca 2 realidades, a universidade levando conhecimento para dentro do assentamento, para melhorar as condições de vida da família assentada. Porque a terra não é mercadoria, e a gente sabe que hoje no Brasil, há a concentração da terra e a terra é usada como uma mercadoria. A gente acha que isso está errado, porque ela é gerada para gerar só capital e não distribui renda. Ela concentra renda na mão de poucos, e priva a maioria de ter acesso à terra, que é um meio de produção e um bem social. E nesses 2 projetos que você citou, a educação e o projeto Solo Cimento, como é que você vê assim, o envolvimento dos alunos, quando eles estão lá atuando junto com a comunidade, desenvolvendo as atividades? Tem dos alunos do projeto, os alunos assentados ou dos alunos da Unimep? Não, os alunos da Unimep. Certo. Então, é dois choques importantes. A gente fala que é diálogo de 2 realidades, estudantes indo para o assentamento e vendo que o assentado, que também é aluno do projeto, tem conhecimento na área da construção civil, que ele imaginava que não tinha, E aí, isso faz uma formação de via dupla para os alunos da Unimep. É uma formação porque eles aprendem que o assentado pode contribuir com ele também, aprender e ensinar e aprender. Eu acho que isso é o que fica, é um choque de realidades que formam as 2 realidades. O estudante universitário e o assentado que não tem a universidade, mas tem a universidade da vida. Então a gente acha que é uma contribuição muito importante, uma realidade que precisa continuar acontecendo. Certo, é o diálogo assim, da escola universitária com a escola da vida, certo. E nessa troca de conhecimento, nessa troca de saberes, vai se construindo novos saberes, mas também novas vivências, correto. O que confere então um processo de desenvolvimento para os estudantes, para os universitários, mas também para a comunidade. Isso é possível porque o assentamento é um projeto de reforma agrária, é um projeto de assentamento onde a gente acha que a sociedade precisa evoluir para outras realidades, modificar para melhor o mundo que está aí. Certo. Luiz, você que já tem também uma longa vivência, São 28 anos no assentamento. Fundador do assentamento. E hoje você também atua como assessor do deputado estadual Tito. Isso. Como você vê essa história, essa relação, esse diálogo universidade, assentamento, universidade, e como isso pode desembocar em futuros projetos? Professor, é um diálogo de extrema importância. Desde a fundação desses assentamentos, assentamento 1, assentamento 2 nos anos 80, as universidades sempre estiveram lado a lado, braço a braço, com os assentados, levando o conhecimento técnico que os alunos têm, os professores têm, os extensionistas, e para o campo, e também o que os assentados ganham, os trabalhadores rurais, os agricultores familiares.
que esse tema reforma agrária é um tema polêmico na nossa sociedade, né? E a gente não tem um espaço nas grandes mídias, nas grandes, né, meios de comunicações do nosso país para estar divulgando a nossa luta, né, para estar divulgando o latifúndio. E a forma que a gente, por isso que a gente recebe de braços abertos, igual recebeu a caravana da Unimep agora uns 15, 20 dias atrás no assentamento, né, para mostrar, né, tirar aquela imagem que os sem terras são pessoas violentas, bravas, pessoas que, né, que não produzem. E eu acho que a gente deixou uma boa imagem para os alunos, para o reitor, vice-reitor que esteve lá, né? E certamente vocês vão ser a voz nossa aqui no meio universitário, né? Tanto aqui na universidade, na Unimep, que é particular, como projetos que a gente tem com a Unicamp, com a USP, eu vinha falando para eles aqui na estrada agora, a Luiz de Queiroz aqui, que já fez vários trabalhos, né? A Unesp, né, do campo aqui de Presidente Prudente, são vários que desenvolvem trabalho, né? Então a gente sempre está assim, é uma coisa grandiosa. Eu acho que um grande ganho que a gente tem com o trabalho da universidade, não só aqui com a Unimep, os assentados, ou sem terras quando vão para a terra, vão com aquela ideia de produzir produto de subsistência, o arroz, o feijão, vamos matar a fome, né? Nós, o assentamento de Sumaré, estamos ali na região metropolitana de Campinas, né? Uma região com quase 2, 3 milhões de moradores, a 100 quilômetros da capital, né? Então não tinha sentido a gente estar plantando arroz, o milho. A universidade foi importante nisso, de falar, olha, por que vocês não plantam a fruta? Por que vocês não plantam a horta, hortaliças? Que são coisas que, né, a nossa, o espaço que o governo cedeu, né, o ITESP, que administra o assentamento, cedeu, não é um espaço grande, né, são pequenas áreas, e a gente tem que fazer cultura intensiva, né? Certo. E para ter o ganho também econômico, né? Para dar um salto de qualidade. E para a subsistência das famílias. Para a subsistência da família e dar uma resposta à sociedade também que sempre questiona que não vale a pena o governo investir em reforma agrária. Você falou uma coisa que eu achei importante, eu acho que essa relação da universidade com o assentamento desmistifica. Assim, possíveis preconceitos, tanto de um lado como do outro. E nessa desmistificação, nessa aproximação, ela cria possibilidades de um diálogo mais intenso, que inclusive está ocorrendo. Logicamente que não é somente com a Unimep, é com outras instituições, mas a Unimep está muito envolvida nesse diálogo com o assentamento e com o INCRA de São Paulo, para possibilitar que novos projetos sejam desenvolvidos e contribuam para a realidade do assentamento Sumaré, mas que isso seja replicado em outros assentamentos. Você, como assessor do deputado, você enxerga que é possível se desencadear alguns projetos que mobilizem recursos públicos, pensando na realidade dos diferentes assentamentos que nós temos no estado de São Paulo? Claro, com certeza. O deputado estadual Tito, ele coordena duas frentes na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? A frente parlamentar da reforma agrária e a frente parlamentar da segurança alimentar, né? Então ele está trabalhando, ele é aqui de Piracicaba, inclusive, né? Morou muitos anos aqui em Piracicaba, na região de Campinas, no noroeste, oeste, no extremo oeste de São Paulo. O deputado ele tem uma vivência, ele foi formado no meio, né, da reforma agrária, né? E ele, de certa forma... Ele está muito sensível, né? Está muito sensível isso, né? E projetos, ele vai, acompanha todas as demandas do estado de São Paulo, põe todo, já disse a na imprensa, a todas as reuniões internas e externas,
porque o mandato dele está compromissado com a reforma agrária e com melhorias e conquistas, créditos, né, para os agricultores assentados. Certo. Muito bem, achei importante saber, né, dessas possibilidades que se apresentam. Altair, educação. Qual é o grande desafio, vamos assim dizer, para a universidade e para o assentamento? O grande desafio da educação do campo, acho que a gente construir um mecanismo de levar o conhecimento para quem não tem ainda. Esse é o desafio grande. Com a Unimep, a gente deu um passo muito grande. Essa coisa da educação de jovens adultos, primeira a quarta série, queremos continuar de quinta a oitava, o segundo grau, se for possível, ensino médio. E agora, uma coisa que é fundamental para a gente é garantir o acesso à apropriação da história para as novas gerações. Achamos que esse é o passo que nós estamos entrando nele agora. Com as visitas do Unimep na comunidade, buscar recursos através do INCRA para a gente fazer esse trabalho de melhoramento da expressão da nossa história para as novas gerações, crianças, jovens, adolescentes que depois de 30 anos já vão ter uma dificuldade porque também o mercado vai sufocando as pessoas. A gente acha que esse é um trabalho que a Unimep vai contribuir muito com a gente, já está fazendo, a gente gostaria de ampliar essa parceria. E aí acho que isso é a educação do campo, a educação para a vida, a educação para a sociedade, a educação para o novo mundo. Muito bem, nós conversamos com o Altair, com o Luiz, uma conversa muito interessante que mostra os desafios. Nós estamos encerrando o nosso programa, Unimep na Comunidade, e convidamos para que vocês assistam este e outros programas nos endereços que estão sendo apresentados aí. Até o próximo. Sabemos que o capitalismo diz não ser preciso ter reforma agrária. Seu projeto traz miséria, milhões de sem terra jogado na estrada. Com medo de ir pra cidade, enfrentar a favela, fome e desemprego. Saída dessa situação é segurar as mãos de outros companheiros. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz, capim já não convém. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz, capim já não convém. O padre junto ao movimento convide a comadre e a criançada, porque a terra só pertence a quem traz nas mãos os calos da enxada. Se somos contra o latifúndio da mãe natureza, somos aliados. E viva a vitória no chão sem a concentração dos latifundiários. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz, capim já não convém. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz, capim já não convém. Seguimos ocupando terra, derrubando cercas, conquistando o chão. E chora o latifundiário pra sorrir os filhos de quem chora o pão. E a luta por reforma agrária a gente até para se tiver enfim coragem a burguesia agrária de ensinar seus filhos a comer capim. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de